Mensagem poderosa sobre a fé. No livro de Romanos, capítulo 2, versículos de 8 a 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que passagem maravilhosa! Pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça mediante a fé. Tudo o que recebemos de Deus vem a nós pela graça, por fé. Nossa fé em Deus ou nossa fé em suas promessas não é o que compra suas bênçãos para nós. É apenas a mão que recebe dele. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós jamais poderia ser bom o suficiente para merecer tudo que Deus fez por nós. E isso não precisa nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Precisa fazer que nos surpreendamos com a bondade de Deus. Então, é pela graça, por fé. Às vezes muitas pessoas se pegam pedindo um pouco mais de fé. Mas se aprofunde nessa verdade. A cada um de nós foi dado uma medida de fé. Encontramos isso em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cada homem, cada mulher, cada menino e menina tem fé. Você tem a fé suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito em qualquer momento da sua vida. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque talvez você não tenha usado muito. Ou talvez você esteja usando apenas em determinadas áreas por um longo tempo. Muitas das vezes queremos algo em nossas vidas e ficamos esperando por um milagre ou por um mover divino, sendo que às vezes isso só depende de nós. Você talvez não tenha porque não se apropria, porque tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Se você apropriar-se com fé, você receberá. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês podem apropriar-se do que bem quiserem. Talvez você se questione agora com a seguinte frase: Mas Vinícius, e se eu me apropriar da coisa errada? Bem, você só não vai conseguir. Simples assim. Agora que você sabe disso, entenda, nós não precisamos nos preocupar com essa questão de será que pode, será que não pode? Ou eu acho que não deveria me apropriar disso ou daquilo. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus só não vai dar para você o que não está nos planos dele. Mas pode ter certeza que o que ele separa para a sua vida é muito melhor do que você pode imaginar. Você sabe, há certas coisas que a Bíblia diz que podemos nos apropriar porque já são nossas, através da obra consumada da cruz. Mas há uma série de áreas da vida que são apenas únicas e específicas para a nossa própria vida. Por exemplo, a Bíblia não diz com quem devemos nos casar, quando podemos comprar um carro novo, mas a Bíblia nos dá sabedoria. Meu irmão, minha irmã, se seguirmos a liderança do Espírito, sua sabedoria e nos apoiarmos em Deus, começaremos uma vida absolutamente incrível. Eu, Vinícius Leandro, não sabia que podia usar minha fé para superar o meu passado. Eu pensei que estava preso. E bem, como digo diversas vezes em meus testemunhos, a fé me libertou, a fé em Cristo. Jesus me libertou, sou nova criatura.
Tudo se fez novo, sou livre. Hoje, pela minha fé, eu consigo andar em vitórias. Tudo em minha vida hoje é por Deus, com Deus, para Ele. Deus usou aquele homem perdido, frustrado e derrotado, muitas vezes achando que não tinha fé, para que falasse sobre ele, levasse a palavra dele adiante e testemunhasse sobre as maravilhas que ele operou na sua vida. É incrível, meu irmão, minha irmã. Em 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele quer que o mundo olhe e diga: não há nenhuma maneira, nenhum jeito pelo qual você poderia fazer isso sozinho. E hoje, meu irmão e minha irmã, Ele quer que o mundo veja isso acontecer através de você. Usando essa fé que você tem, mesmo achando que é pequena, você realizará aquilo que muitos duvidaram. Você, meu irmão, minha irmã, usa a sua fé de forma correta? Pense, você só vai conseguir qualquer coisa em sua vida se isso estiver de acordo com os planos de Deus. Se você usar a sua fé da forma correta, se aquilo que você se apropriar estiver nos planos dele e você tomar posse com fé, se realizará. Não ore, não tome posse de nada se você não estiver com fé. Quando você orar, tenha a fé simples como a de uma criança. Meus irmãos e irmãs, devemos hoje falar sobre expectativa, pois a nossa fé deve ter uma expectativa ativa e agressiva junto com ela. Quando temos fé, devemos ter a expectativa de algo bom lá na frente, que foi conquistado pela fé. Tomar posse de algo que ainda não aconteceu, como se já fosse seu. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, vai dizer: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isso significa que Deus está esperando uma oportunidade para ser bom para você. Você consegue ver isso, irmão e irmã? O Senhor seriamente espera. E essa palavra esperar quer dizer que Ele esperará, olhará e desejará para ter misericórdia de nós. Deus está olhando, esperando em busca de alguém para que Ele possa ser bom. Mas Ele só pode ser bom para alguém que está esperando por Ele, olhando, desejando que Ele seja bom. O pior que acontece é que as pessoas já têm tudo e não se apropriam pela fé das maravilhas que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Então tome posse do que já é seu e viva a vida que Jesus morreu por você. Mas para fazer isso, demanda-se fé. Você precisa lutar contra a incredulidade do seu coração. Deus já nos deu tudo para uma vida abundante, hoje, e para as promessas futuras. Você precisa tomar posse pela fé como se elas já fossem suas. Espere, agradeça que elas acontecerão no tempo oportuno. No Salmo 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Muitas das vezes estamos esperando algo com fé em nossas vidas, e com essa espera muitas das vezes paramos para refletir, para pensar. Use dessa espera para sonhar, para pensar positivo sobre o seu futuro e já desfrutar em pensamento da bênção que vai chegar. A fé é a única coisa que agrada a Deus, meu irmão, minha irmã. Em Hebreus 11:6 podemos ver isso claramente. Diz assim:
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Deus não quer que você apenas creia que ele exista, mas ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra, buscá-lo em espírito e verdade, você estará esperando uma recompensa. Deus cita diversas vezes em suas escrituras que se fizermos as coisas certas e da forma certa, teremos recompensas. Talvez muitos de vocês estejam no tempo de semear em suas vidas. A semeadura e a espera não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque está esperando uma colheita. Devemos lembrar claramente que a fé tem que ser baseada na palavra de Deus, mais do que todas as coisas. Em primeiro lugar, temos que ter fé em Deus. A Bíblia diz: tenha fé em Deus. A fé tem que ser a base. Antes de tudo, você deve colocar sua fé em Deus. Dependa somente de Deus nessa vida. A Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais a usamos, mais ela crescerá. Também temos a sua graça para nos ajudar toda vez que nós saímos da fé. A graça de Deus, o seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a sermos eficazes em todas as áreas de nossas vidas. Em Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E o que é confissão? É o que você diz com a sua boca, é o que você declara com as suas palavras. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como dito, nós devemos crer em Deus com toda a fé. Não devemos olhar para aquilo que é humano, aquilo que é carne, aquilo que vemos, mas devemos ter e viver por fé em Deus. Quando se tem fé, deve-se ter com ela bem agarrado a paciência. Muitas vezes temos a fé em nossa vida, mas nos falta a paciência para manter a fé firme durante muito tempo. Muitas vezes somos tomados pela sensação de querer fazer. É muito bacana quando nos decidimos por Deus, em crer nele, mas durante a caminhada de fé existem diversas barreiras. Às vezes pode demorar anos e anos por algo que você quer. Ou talvez isso nem venha a acontecer. E por isso, precisamos ter a fé agarrada à paciência. Jesus fala a Pedro para que ele tenha fé em Deus em Marcos capítulo 1, versículo 2. Diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E Deus quer falar para você hoje, meu irmão, minha irmã, também para que você tenha fé, pois a fé, além de mover montanhas, move propósitos. Ter fé te faz uma pessoa plenamente tranquila. Quando os problemas vêm, se você tem fé e ainda assim encontra-se chateado em certas áreas da vida, procure adquirir mais o poder da fé, pois a fé te mantém em repouso, em um descanso eterno, descanso esse que está no colo de Deus. A fé sempre traz resultados. Se você não desistir de sua fé, se você se apega à sua fé, ela vai trazer resultados. Não sei quanto tempo você vai esperar, mas ela vai trazer resultados, eu garanto a você. A fé nos protege dos nossos inimigos e de todas as tribulações da vida. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda vez que estivermos passando por um problema,
Devemos levantar nossa armadura de fé contra esse problema, declarando que confiamos em Deus e liberamos nossa fé. A nossa fé cresce à medida em que a usamos. Quando eu, Vinícius, comecei a minha caminhada de fé, essa fé não era tão grande quanto é hoje. Com o passar do tempo, eu aprendi a ter mais fé. Aprendi a me apropriar pela fé das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. E com isso, a confiar na provisão em todas as áreas da minha vida. Tudo foi transformado e ainda, meu irmão, minha irmã, nem começou. A minha vida mudou tão radicalmente que nunca imaginei viver algo tão maravilhoso. Na verdade, nunca pensei que seria tão feliz e realizado. E é o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. Estou disposto a te ajudar a alcançar tamanha bênção. A pessoa que tem fé tem poder e autoridade. Use sua fé para neutralizar definitivamente o inimigo. Que usemos a nossa fé para combater nossos medos, nossos problemas. A fé é uma das principais virtudes que Deus dá para todos nós, mas ela somente será eficaz se a colocarmos em prática. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem poderosa sobre a fé toque nos corações de quem está ouvindo. É maravilhoso, Senhor, ter tantas revelações em minha vida, tantas conquistas que me foram dadas através da fé que depositou em mim. Senhor, muitos acham que não têm fé, mas todos temos fé. Que meus irmãos e irmãs entendam o poder da fé e, através dela, possam realizar os seus sonhos. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não deixe que as emoções sejam a base da sua caminhada. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. A primeira chave desta mensagem de hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra nessa grandiosa e poderosa palavra de Deus. Essa passagem aborda um princípio que é suficiente para nos manter em paz, seja qualquer situação que nós estejamos passando. A palavra é bem direta quando diz que Deus nunca vai nos abandonar e que nós nunca vamos estar sozinhos. Às vezes, nós aceitamos uma sugestão do inferno e acabamos nos sentindo isolados, acuados, desanimados, entristecidos, mesmo vivendo coisas que um dia nós acreditamos que era tudo o que precisávamos para nos sentir completos. Quando algum desses pensamentos negativos surgirem, nós precisamos entender e lembrar do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Deus deixou para nós uma garantia, a garantia de que nós nunca estaríamos sozinhos e abandonados. Pode até uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você que talvez esteja vivendo um momento de instabilidade, um momento de desafios, e sua dúvida seja aonde se encontra Deus nesses momentos tão difíceis. Lembre-se, a fé prospera em meio ao desconforto. É no meio do desconforto, é no meio das tempestades e desafios que a fé prospera. O que precisamos entender é que se nós perdêssemos tudo, como amizades, zona de conforto, se nós perdêssemos até nossas expectativas de vida, lembre-se,
Não importa o que você perdeu, se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé era tudo o que os heróis da fé tinham para começar quando não tinham nada ao seu redor. Abraão começou no meio de um deserto. Moisés começou no meio de um deserto. Davi começou enquanto era muito jovem ainda. E mesmo assim, todos mantiveram sua fé em Deus. Se você vive um momento de desconforto, um momento de afronta, um momento de desânimo, você está diante de uma das maiores oportunidades que você já experimentou de fazer a sua fé prosperar. A segunda chave desta mensagem é: você precisa entender que só quem te viu por completo sabe o que está faltando quando você está em cacos, em pedaços. Quando Deus nos formou, Ele nos formou completos e plenos. Deus nos formou exatamente de acordo com aquilo que Ele queria que nos tornássemos. Então o que precisamos entender é que quando existe um vazio em nós precisamos correr para quem nos fez por completos, para quem nos fez plenos. Às vezes nós pedimos ajuda para pessoas que estão vazias da mesma forma, como se fosse um cego guiando outro cego. E Deus quer deixar bem claro que além de estar do nosso lado, Ele habita dentro, no interior. Ele está dentro de você. Você crê nisso? Quando você estiver se sentindo incompleto, com vazios tremendos, busque em Deus as respostas, porque quando Ele te vê em cacos, Ele sabe o que está faltando. Quando Deus criou Adão, Adão não teve pai e mãe. Adão não foi gerado por alguém, senão pelo próprio Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: se Adão não teve pai e mãe, de onde veio o sangue que corria nas veias de Adão? Corria nas veias de Adão o próprio sangue de Deus. Foi soprado sobre Adão a própria vida de Deus. Entenda que a própria vida de Deus está disponível dentro de você, e isso é poderoso demais. Não há nada que resista ao poder de ressurreição que em nós habita. Não coloque um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai parar, você não vai desanimar se Deus for o centro da tua história. A grande verdade é que desde o dia em que você nasceu, uma batalha espiritual começou. A Bíblia diz que antes de Moisés nascer, um homem se levantou e ordenou que todos os recém-nascidos homens fossem assassinados, porque ele entendeu que no meio daquela geração existia um libertador, e por não saber quem era, ele mandou que exterminassem toda uma geração. Vemos isso acontecer com Jesus quando ele estava próximo a nascer. Então Herodes se levanta e a mesma coisa acontece. O mesmo cenário ocorre. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Quando você é gerado, você nasce, ali já começa uma batalha espiritual. O inferno deseja paralisar você. O inferno deseja frustrar os sonhos que Deus planejou para a sua vida. Mas lembre-se, maior é o que está em nós do que aquilo que se levanta ao nosso redor. Quando nós nascemos, uma batalha já começa a ser travada. Mas a grande verdade é que quando nós nos posicionamos, ela se intensifica. Existe uma grande frase que diz: os 2 dias mais importantes na vida de um homem é quando ele nasce e quando ele entende para o que nasceu. O que você precisa entender é que quando você nasce com seu propósito, nasce também os seus perseguidores. Quando você desperta para o seu chamado, despertam também os seus acusadores. Quando você se posiciona em relação ao seu destino, se posicionam também os seus gigantes. Toda palavra que vem para te abater e não liberar o seu destino não é uma palavra de Deus para você. Precisa ser rejeitada.
todo conselho que não traz paz não é conselho dos céus. Nós precisamos entender que o tempo inteiro existem sugestões, existem setas, existem portas que se abrem, que não foi Deus quem abriu. Existem caminhos que são sugestivos, mas não foi Deus quem criou. Nós precisamos entender que o tempo inteiro o inferno está batalhando para que fiquemos perdidos, fazer com que nós nos cansemos andando em círculos, fazer com que fiquemos iludidos, acreditando que o fato de estarmos em movimento significa que estamos indo para algum lugar. Movimento não necessariamente significa estar na direção do seu destino. Muitas pessoas estão em movimento há anos, mas continuam andando em círculos, sem sair do lugar. Todas as espécies de conflito são formas de guerra. E se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O inimigo tenta fazer com que coloquemos nosso olhar em nossos gigantes, ao invés de colocarmos o nosso olhar em um Deus que derruba gigantes. A base da nossa jornada não devem ser nossas emoções, mas sim a nossa fé. Porque existem tantas pessoas inconstantes neste mundo? E a resposta é muito simples, meu irmão, minha irmã. Pois tem muitas pessoas fazendo das suas emoções a base da sua fé. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meu irmão, minha irmã, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. No final desse trecho, o que a palavra fala basicamente é o que esquecemos quando pensamos em desistir. Permaneça firme e deixe Deus ser Deus na tua história. O que Deus fala para nós em outra linguagem é: fique firme, faça tudo o que eu te pedir para fazer e deixe aquilo que você não consegue em minhas mãos. Vencer o desânimo tem como solução não fazermos das nossas emoções a base da nossa fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, obrigado por mais uma palavra viva. Que seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem e oração sejam fortalecidos agora pela presença do seu Santo Espírito em suas vidas. Que o desânimo seja vencido definitivamente na vida de cada um deles. Muitos, Pai, deixaram as emoções sobreporem a fé e com isso caíram e se desanimaram na caminhada. Que eles acordem agora, Senhor, e sejam movidos por sua graça e misericórdia. Que eles tenham a plena revelação em seus corações que o Senhor é presente e que habita em cada um. Que a partir de hoje, a caminhada de cada um deles seja próspera, cheia de paz e esperança. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Crie intimidade com o Senhor. No Salmo 118, versículos 14 e 15 diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A felicidade é o resultado de um relacionamento radical e profundo com Deus. Se quisermos caminhar em vitória, temos que investir tempo em nosso relacionamento com o Senhor.
Há muito a descobrir sobre os seus planos para nós. Nossa felicidade não durará se não obedecermos a Deus ao buscá-lo com todo o nosso coração. Deus quer que realmente falemos com Ele e atentemos às suas respostas. Passe tempo suficiente com Ele logo nas primeiras horas da manhã para caminhar em vitória durante todo o restante do seu dia. O que vemos nos dias de hoje são cristãos distantes de Deus. Não possuem relacionamento, muito menos intimidade com o Senhor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Muitos cristãos dão seu tempo ao serviço de Deus, mas deixam de passar tempo pessoal na presença dEle. Deus quer que habitemos nele, não apenas que o visitemos ocasionalmente. Jesus disse em João 8,31: Se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus verdadeiramente habitará e se estabelecerá permanentemente em seu coração. A presença dele o levará a estar profundamente enraizado em amor, para que você possa experimentar desse amor e ser cheio da plenitude de Deus em todo o seu ser. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19 diz: Que Cristo habite pela fé em vossos corações, e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Ore comigo assim: Senhor, quero criar intimidade contigo. Para criar intimidade preciso ter relacionamento. E para ter relacionamento eu preciso dedicar tempo. Quero caminhar sendo conduzido por ti e não segundo a minha vontade. Te procuro com todo o meu coração e com toda a minha alma. Minha vida te pertence, meu Pai. Quero habitar na sua presença para que eu crie raízes profundas no seu amor e ser cheio da sua plenitude em todo o meu ser. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não persiga as bênçãos, receba pela fé. Salmos 65:4 diz: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Em vez de buscarmos intensamente as bênçãos, precisamos buscar a Deus. Se buscarmos a Deus, Ele nos alcançará com as suas bênçãos. Eis porque o reino de Deus algumas vezes é chamado por alguns de um reino ao contrário. O sistema de Deus não funciona da forma que pensamos. As primeiras coisas são as últimas, e as últimas vêm em primeiro lugar. Se quisermos ter mais, devemos dar algo do que já temos. Para ser grande no reino de Deus, devemos servir às necessidades dos outros. E se quisermos bênçãos, devemos tirar nossa mente disso. Deus sabe o que queremos e do que precisamos. Ele quer nos conceder bênçãos que ainda nem mesmo lhe pedimos. Para receber o melhor de Deus para a nossa vida, devemos andar pela fé. Em Êxodo 33, versículos 13 e 14 diz: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te para que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo,
e eu te darei descanso. Tudo o que recebemos de Deus vem pela fé. Quando você está esperando que Ele fale ao seu coração, apenas creia que Ele falará, ainda que você não ouça nada imediatamente. Creia que pelo fato de você reconhecer Deus, pode esperar ver a mão dele se movendo em sua vida durante todo o dia. Então prossiga, sabendo que ele o manterá no caminho certo, porque você lhe pediu para fazê-lo. Observar a mão de Deus agindo em nosso favor é um dos maiores prazeres da vida. Não persiga as bênçãos, receba pela fé. Ore comigo assim: Senhor, entre em sua santa presença neste momento. Depois que descobri o seu amor em espírito e verdade, te adoro apenas pelo que tu és. Te entrego, Senhor, tudo o que tenho. Te entrego o que restou da minha vida, em todas as áreas: sentimental, emocional, financeira e espiritual. Não é muito, mas é tudo seu, Senhor. Que mesmo com o pouco que tenho, eu possa atender à necessidade das pessoas. Não procuro suas bênçãos, quero apenas a sua graça. O que vier por acréscimo vindo de ti, sei que será o melhor para a minha vida. Quero andar pela fé. Que sua mão se mova em minha direção, me conduzindo pelo caminho que escolheu para mim. Obrigado, meu Pai, pelo seu amor, zelo e misericórdia. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não desfaleça, espere no Senhor. Em 2 Coríntios 12, 9 diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Afaste-se e passe algum tempo com Deus antes que você perca as forças. Não importa quão forte seja a sua saúde, não importa que idade você tenha, não importa o que pensa que sabe, sem Deus você se tornará fraco e cansado. Deus não se cansa, e a palavra diz que Ele faz forte o cansado e aumenta as forças daqueles que não têm vigor nenhum. Mas aqueles que esperam, procuram, aguardam e têm esperança no Senhor serão renovados. No livro de Isaías 40, 29 e 31 diz: Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus deseja aumentar a sua força. Passe com Ele o tempo que for necessário para que você seja fortalecido. Espere no Senhor, Ele vai agir ao seu favor no tempo oportuno. Em 1 Reis 2:3 diz: Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Quando você orar, espere pelo Senhor. Isso significa aguardar, contar com e ter confiança em Deus. Essa não é uma posição passiva, mas uma posição de expectativa. Ore comigo assim: Deus, mantenho minhas esperanças em Ti. Creio que Tu estás trabalhando em meus problemas. Creio que Tu estás cuidando dos detalhes do meu dia. Estás colocando anjos por todo o meu caminho, por todo lugar onde Tu sabes que terei que passar hoje. Obrigado, Deus, porque Tu já foste à minha frente e abriste o caminho para que eu tenha um dia abençoado.
Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.